Yogiki Tsurushima! A relação de Yuji e Choso é uma das relações mais complicadas, acho que a palavra é interessante, entre dois irmãos. Tudo começa ali com o Itadori matando ali um dos seus dois irmãos sem saber, né, sem ter o entendimento. E depois, no meio do confronto contra o Choso ele acaba tendo conhecimento de que o Itadori fazia parte ali da sua família, que tinha sido criado pela mesma pessoa, pelo mesmo ser que havia lhe feito. A questão, meus amigos, é que o Choso parecia conhecer mais o Itadori do que a gente meio que estava conseguindo entender, perceber na época. E tudo fica muito evidente no momento em que o personagem estava morrendo. Nós iremos falar mais sobre essa perspectiva do Choso saber sobre o destino atual de Yuji Itadori depois da vinheta. A história do Choso no mangá ali de Jujutsu Kaisen, ela é bem interessante, mas ao mesmo tempo bem emblemática. Por quê? Gege Akutami decide criar ali através do personagem na base da inspiração sobre as 9 pinturas da morte. As 9 pinturas da morte é um contexto, se eu não me engano, filosófico no Japão, que mostra as fases de que o corpo humano passa mediante a sua própria morte, desde ali do momento do falecimento até o desaparecimento total do corpo. Só que o mais engraçado, ou não vou dizer engraçado, mas o mais curioso em cima disso, é que o Gege Akutami coloca esse sentido das pinturas da morte na relação de fetos, né? Ou seja, normalmente crianças, bebê, tem uma conexão com a vida, com o surgimento da vida, enquanto ali pessoas idosas estão colocadas ali com o destino de serem levados em direção à morte. Então o Gege Akutami ele meio que faz essa base, esse intrincamento para mostrar um pouco mais sobre esse contexto relacionado ali o Choso. Porque o Choso ele era um ser especial, né? Porque ele acaba nascendo ali de uma mulher que teve uma relação com uma maldição. Então ele era um híbrido de uma maldição com um ser humano. Era algo novo, algo que tinha ali olhos de uma forma bem específica, e não é à toa que o Choso ele acaba vivendo mais de 150 anos selado como objeto amaldiçoado, mas ao mesmo tempo a gente consegue visualizar que ele era uma criatura completamente nova. E é claro que isso chamou a atenção do Kenjaku. Como nós observamos, o Kenjaku era aquele que estava meio que manipulando toda a situação. A história dá a entender que o Kenjaku, ele observa meio que tipo assim, não é que o Kenjaku criou o Choso de forma proposital, mas a história dá a entender, se eu não estiver errado, de que acontece a relação da maldição com a mulher de forma assim meio bizarra, e aí o Kenjaku ouve isso e passa a manipular tanto a maldição quanto a mulher para gerarem mais fetos, só que o Choso é o que mais dá certo, entre aspas. E até o Choso para ele é uma concepção falha, tem ali uma ligação falha porque não atingiu o objetivo total. Como nós vamos observar, ou até mesmo já analisamos aqui no canal, quem atinge todo esse objetivo é o Yuji Itadori. E o Kenjaku nessa conversa aqui com o Choso, ele já dava o seu objetivo, ele já tinha dado tanto a sua perspectiva ali para o Choso, quanto também para a Tsukumo, de que ele estava tentando controlar isso com as suas próprias mãos. Só que a partir do momento que ele deixou a aleatoriedade agir também, seja até mesmo concebendo um filho, concebendo uma criança, ou até mesmo manipulando para tudo que aconteceu com o Yuji Itadori até Jujutsu Kaisen módulo, podemos perceber que o próprio Choso já sabia disso, né? O Choso ele já sabia dessa visão de que o Yuji iria passar, do que o Yuji iria passar. Então, analisando uma perspectiva muito interessante trazida pelo Kon lá no X, nós podemos entender com toda certeza que o Choso já sabia o caminho árduo e de solidão de Yuji Itadori.
Meus amigos, Gegeko Tami realmente tá aparando as arestas legal aqui, né? Todas as arestas legais que ele acabou deixando na história principal. Ele decidiu tirar todas as rebarbas em Jujutsu Kaisen módulo em detalhe, a fandom vai deixando as camadas ainda mais interessantes. E se você quer mais conteúdos aqui de Jujutsu, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ainda mais os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. E é claro que você ainda pode tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Continue a fortalecer cada vez mais o Geek Brasil destas maneiras. Bom, quando a gente começa a observar ali o sacrifício do Choso para que o Yuji Itadori não morra ali no meio do Fuga, né, no meio ali da base do poder ativado, né, do caminho ali do Sukuna na batalha em Shinjuku, nós podemos observar uma conversa bem interessante, né? Porque o Choso, em seus momentos finais, ele se desculpa com o Itadori porque o Yuji iria ficar sozinho de novo, né? Então, o que acontece? Nós observamos toda uma construção acontecendo para o Yuji nascer. Quando o Yuji nasce, algo acontece, algo acaba acontecendo. Nós não sabemos o que rola, se o Kenjaku mata ali o Jin depois de pouco tempo ali do seu nascimento, se ali a gente observa o Asusuke acabando roubando o Itadori e indo morar em outro lugar, nós não sabemos o que rola. O que acontece é que o Kenjaku, depois que tudo isso acontece, meio que rola ali, o Kenjaku fica de olho no Itadori meio que de longe, no corpo ali do próprio Getou. E a gente consegue ver que o Itadori, ele vai ficando de momentos em sozinho para momentos em companhia. Momentos em companhia para momentos sozinho. Então o Yuji, ele vai meio que intercalando, porque logo depois ele passa a morar com o avô. Aí o avô dele morre. Aí depois ele se junta à escola ali dos feiticeiros. Aí ele perde o Fushiguro, perde a Nobara e volta a ficar sozinho. Aí depois ele recupera o Fushiguro, recupera a Nobara, perde o Gojo. Aí automaticamente ele não pode morrer. E isso vai meio que tipo assim contornando o Itadori para que pouco a pouco ele vai perdendo ali, ele passe a perder os seus companheiros. E o Choso, ele já sabia disso, né? Porque o Choso, ele fala: desculpa, Yuji, você vai acabar ficando sozinho de novo. E aí o Itadori, ele tá pensando aqui que o Choso tá falando no sentido de ficar sozinho apenas naquela visão de que, não vai ter, que não vai ter mais ninguém com ele vivendo, porque no incidente de Shibuya, até o Fushiguro lhe encontrar, quem fez companhia pra ele foi o Choso, né? Os dois caem na porrada ali em Shibuya, mas logo em seguida o Choso acaba meio que convencendo o Itadori de que ele é o seu irmão. Nós observamos aqui que o Choso já sabia, já deveria saber sobre as consequências da imortalidade, que essa causalidade ali que o Kenjaku estava meio que observando iria levar o Yuji a esse novo patamar de criatura. E aí o Choso, ele começa a ouvir, né, do Itadori que no momento mais difícil você estava do meu lado, só isso já foi o bastante para mim. E a gente consegue ver, né, que o Choso, ele tá falando sobre a base do Itadori se tornar um imortal, só que o Itadori está apenas entendendo a perspectiva do presente naquele momento, o que iria fazer mais sentido para ele depois na batalha contra o Sukuna, pelo menos no final ali na batalha contra o Sukuna. E nós então temos um dos momentos que a galera mais fez meme, né? Que era ali do Sukuna Ameba. Só que agora toda essa cena ganha mais camadas. Porque quando o Itadori, ele tá falando ali pro Sukuna para que eles tentem de novo, ao invés de amaldiçoar alguém, vamos viver juntos como alguém. Nós observamos que o Yuji tá falando pro Sukuna passar o resto da eternidade com ele, para passar ali os momentos com ele. E o Sukuna se recusa. A gente consegue então ver que só alguém como o Choso ou como o Sukuna poderia ter vivido por muito mais tempo com o Itadori e o acompanhado ali até o fim.
Então, sem o Sukuna e sem o Choso, o Itadori só pode ficar sozinho, porque tanto a Nobara quanto também o Fushiguro e como o Gojo já estava morto e o Yuta também, todos esses personagens iriam envelhecer. Maki, o Panda provavelmente não tem energia amaldiçoada o suficiente para se manter. O Gakukanji já rodou, o Yaga ali não passou, ou passou a técnica, mas o Gakukanji não passou o poder ali pra frente, morreu com ela. E isso era algo que o Itadori poderia ter, né? Tipo, ele literalmente está sozinho. Ele poderia ter pelo menos o Panda e nem isso ele possui. Então nós temos um dos momentos mais interessantes, que é quando o Choso ele está morrendo. Nós observamos o Itadori se agarrando à mesa durante ali os momentos finais, para que aquele momento não acabasse. Ou seja, a mesa estava bamba, aquele momento iria ser destruído. O Kechizu e o Ezo já tinham morrido, todos os outros irmãos já tinham morrido, o Choso estava prestes a morrer e o Itadori não queria que aquele momento acabasse. E ele segura a mesa porque ele sabe que a partir do momento que ele soltar aquela mesa, o pé vai quebrar e todo aquele momento vai ser desfeito. Aquela reunião em família vai ser desfeito e o Itadori não queria que aquilo tudo fosse finalizado. O Itadori não queria que aquela reunião fosse finalizada. Então ele segura ali a mesa com bastante força para que ele permaneça conversando e meio que tentando entender mais sobre o que o Choso queria falar com ele neste capítulo. E através disso a gente começa a entender mais que o Itadori, ele fica meio que tipo assim, sendo alguém persistente para que o Sukuna fique com ele. E nem nos últimos instantes do Sukuna, ele parou de insistir para que o Rei das Maldições vivesse com ele. O Itadori mesmo fala, mesmo que ninguém te aceite, eu sou aquele que pode viver com você. Ou seja, o Itadori é aquele que poderia viver para sempre. Nesse momento, o Itadori entende o que o Choso estava falando e ao mesmo tempo ele queria passar o resto da eternidade com o Sukuna, vivendo ali ao lado da figura ali que poderia ser o seu tio, seu tio sinistro. Mas o Itadori estava ali tentando convencer o Sukuna a viver uma vida de forma boa. O Sukuna decide viver uma vida de forma boa, como nós vimos no capítulo 271, mas ao mesmo tempo ele não decide viver com o Itadori, porque ele simplesmente não o suporta, acaba não o suportando. E nessa visão, nós entendemos que o Itadori sabia que no final ele estaria sozinho, sem Panda, sem Yuta, sem Fushiguro, pelo menos até então, Nobara já envelhecida. Toda vez que o Itadori encontra a Nobara, ele fica triste, enterrando a Hana, que também se tornou sua grande amiga. O Itadori também enterrou a Maki, enterrou o Yuta. Todos esses personagens foram sendo enterrados, mortos, e o Yuji não envelheceu um dia sequer desde que a história principal de Jujutsu acabou, o que levanta ainda mais camadas sobre a solidão do mais forte. O Kon, ele aponta uma coisa, uma fala do Gojo no momento ali da morte do personagem, quando ele tá conversando ali com o Getou, que é algo muito interessante. O Gojo, ele fala o seguinte: melhor do que ninguém, sinto que eu consigo simpatizar com a melancolia que a solidão de ser o melhor traz. Ou seja, ele conseguiu simpatizar com o Sukuna e ao mesmo tempo o Sukuna, ele conseguiu simpatizar com o Gojo porque os dois sentiam o mesmo sentimento, de formas diferentes, mas os dois sentiam ali o mesmo sentimento. E não é à toa que no final da batalha o Sukuna reconhece o Gojo como aquele que foi o feiticeiro mais forte em que ele lutou, que ele mais se divertiu em lutar. E aí o Gojo fala: eu adorava todos e não estava sozinho, mas em algum lugar tinha uma linha que nos dividia, como se fôssemos seres vivos diferentes. Aqui ele começa a descrever exatamente o que o Itadori está passando. Ele adora estar cercado pelas pessoas, ele adora os seus companheiros, só que esse sentimento de solidão foi alimentando o Yuji cada vez mais. Porque a cada encontro que ele tinha com a Nobara,
a cada encontro que ele tinha com a Hana, com Yuta, com a Maki, com o Panda, com os demais personagens e no Maki, o Itadori ia sentindo que todos estavam envelhecendo, menos ele. Todos estavam participando ali das suas vidas, vivendo o ciclo natural ali de uma pessoa, e ele não. Ele se tornou o mais forte, ele se tornou a criatura mais forte do Jujutsu, mas a que preço? O preço de verem todos os seus amigos serem mortos e de não conseguir cumprir a promessa do seu avô. A gente consegue observar aqui então que o Gojo fala: você pode fazer uma flor desabrochar e amá-la, mas você não pode falar para a flor: eu quero que você me compreenda. Você tem ali sentimentos, você consegue ter esse tipo de sensação. Então é por isso que o Yuji, ele decide se afastar. Por mais que ele ame as pessoas, por mais que ele goste de viver ao lado, ao redor das pessoas, ele sabe que elas vão passar. Ele sabe que essas pessoas vão morrer e ele não vai envelhecer um único dia. Gege Akutami vem realmente trazendo aprofundamentos absurdos em Jujutsu Kaisen através de toda a comunidade, todo o entendimento que as camadas vão sendo puxadas. E se você for ler, por exemplo, Jujutsu desde Shibuya até então, você, na verdade, eu acho que se você for reler Jujutsu desde o começo, você vai perceber quantas camadas Gege Akutami foi colocando durante toda a sua saga e como ele está abordando ponto por ponto agora em Jujutsu Kaisen módulo. Agora resta saber se essa dor do Itadori vai durar para sempre ou alguém será capaz de colocar fim nisso, seja lhe derrotando ou lhe dando uma nova visão de vida, alguém vivendo junto com ele por toda a eternidade.